Boa noite, queridos alunos. Infelizmente não posso estar com vocês na noite de hoje, né? Como eu comuniquei anteriormente, hoje eu tenho um curso, já vou começar o curso, vou hibernar no final de semana, né? Como eu comuniquei. Mas para não deixar vocês sem aula, estarei aqui realizando uma revisão com vocês sobre todo o conteúdo já ministrado, né? Tentando reanimar aí um pouquinho do que a gente viu. Infelizmente eu não posso falar tudo que a gente viu. Aí também é muita coisa para pouco tempo de vídeo que eu posso postar para vocês. Mas eu estarei enviando para vocês tanto essa aula que eu vou mostrar para vocês aqui, como todo o conteúdo que eu já expus para vocês em sala de aula. Tudo bem? Então vamos lá. Queridos, nós vimos até hoje qual é a importância da bioquímica para o estudo da enfermagem, né? A bioquímica, literalmente, ela é a química da vida. E por isso que a gente está estudando como uma disciplina curricular para vocês. Como eu tenho que tratar um paciente ou um cliente em um hospital sem saber como é a composição química dele? Como é que vocês vão manusear medicamentos para o paciente se vocês não sabem como esse medicamento pode reagir, né? Esse é o papel aqui do conhecimento básico da bioquímica, ok? E futuramente o conhecimento da farmacologia. Então vamos lá. A bioquímica, ela consiste da composição de biomoléculas ou macromoléculas do nosso organismo, ok? Nós temos as macromoléculas, que são as moléculas gigantes, que eu falei para vocês em sala de aula, que nós podemos fazer analogias ou comparação com a macromolécula sendo uma casa, que é constituída por tijolos, ok? E essas macromoléculas têm os tijolos que nós vamos chamar de biomoléculas, ok? As macromoléculas, nós temos as proteínas, os ácidos nucleicos, os polissacarídeos, que são os carboidratos, e os lipídios, ok? E as biomoléculas, nós temos para as proteínas, os aminoácidos. Então, a proteína é uma casa, em que o tijolo da proteína é o aminoácido. Dos ácidos nucleicos, nós temos como tijolo o nucleotídeo, ok? Como vocês já viram lá na genética, tá? E continuando, nós temos para os carboidratos, o tijolinho é o glicídio, é o açúcar. Então, cada carboidrato que você ingere diariamente, naquele carboidrato nada mais tem do que uma cadeia de glicídios, ok? De açúcar, de glicose, tá bom? E para os lipídios nós temos os ácidos graxos, que aí a gente até comentou que esse é um termo muito novo para vocês. Mas eu fiz um comparativo do ácido graxo com a graxa, né, de uma panela suja, depois de um óleo, né, feito de uma galinha guisada, ou uma carne de panela, né, que a mãe pede para vocês lavarem depois e fica aquela coisa incrustada na panela, que a gente chama de graxa. Ou o óleo do motor de um carro, ou de uma bicicleta, da corrente da bicicleta, que nós chamamos de graxa também. Aquilo ali é óleo, aquilo ali é lipídio, tudo bem? Então, nós estamos aqui relembrando quem são as nossas macromoléculas e quais são os tijolinhos dessas macromoléculas. A macromolécula, novamente, é a nossa casa, é o nosso polímero, tá? E a molécula que forma essa casa, o nosso tijolo, nós vamos chamar de monômeros. E então, de novo, para a proteína, que é a casa, o tijolo vai ser o aminoácido. Para o carboidrato, o tijolo vai ser a glicose, o glicídio. Para o DNA, o RNA, que é o ácido nucleico, nós temos os nucleotídeos. E para o lipídio, nós temos como tijolinho o ácido graxo. Ok? Essas são as moléculas orgânicas que nós temos no nosso corpo. São as moléculas orgânicas que constituem os seres vivos. Desde células procarióticas, que são unicelulares, até os seres mais complexos da atmosfera terrestre, da biosfera, que somos nós, seres humanos. Ok? Então, essa constituição química, ela é comum para todos os seres vivos. Ok? Continuando, depois de feito essa introdução com vocês, eu mostrei a importância do conhecimento da química para vocês, né? A química geral, né? Conhecendo a química inorgânica, a distribuição eletrônica, como é que são formadas as moléculas, né? E logo em seguida o conhecimento da química orgânica. E aí eu espero que vocês estejam revisando aquela questão de natureza da química orgânica, das classificações da química orgânica, ok?
Mas como as moléculas são formadas? Eu mostrei aqui para vocês as moléculas orgânicas, mas molécula nada mais é do que a junção de 2 ou mais átomos, como nós conversamos em sala de aula. Mas como eu vou saber que aqueles átomos podem se ligar, podem interagir, né? Isso a gente sabe pela distribuição eletrônica, pela quantidade de elétrons que cada átomo tem, né? E aí você sabendo quantos elétrons cada átomo tem, você vai saber que elétron é mais forte que outro, que elétron tem a capacidade de roubar elétron do próximo, qual é o elétron que pode doar elétron ao próximo, ok? E aí a gente já sabe que o átomo ele pode ser dividido, ele pode ser classificado como íon, que é o elétron com carga, né? Que é o elétron com carga, não, perdão, que é o átomo com carga, e esses átomos com cargas podem ser positivas ou negativas, podem ser cátions ou ânions. Cátions, todo átomo que for positivo, ânion, todo átomo que for negativo. E como eu sei que ele vai ser positivo ou negativo? Sabendo como estão distribuídos pelas camadas de valência. E aí a importância de saber como acontece a distribuição eletrônica de acordo com a tabela de Linus Pauling, ok? Isso aí a gente fez em sala de aula, nós fizemos exercícios. Como eu falei para vocês, está em questão de prova, espero que vocês estejam vendo, mas está aqui uma das importâncias, né? Como a primeira molécula que nós estudamos foi a primeira e é por enquanto a única, nós começamos pela molécula inorgânica, que é a única que a bioquímica vai abordar, que é a molécula da água. Como é constituída a molécula da água? E aí nós temos que saber que o átomo de oxigênio ele é constituído por 8 elétrons e que o átomo de hidrogênio é constituído por um único elétron. Quem seria o mais fácil de atribuir o elétron do próximo, de requerer esse elétron do próximo, de roubar esse elétron? Seria o oxigênio, que ele é mais eletronegativo. Porque eletronegativo, ele tem mais elétrons. E aquela conversa que eu fiz com vocês em sala de aula, quem tem mais, quer mais. Quem tem menos, doa para o próximo. Lembram disso? Então, o hidrogênio, ele só tem um. Ele tem a facilidade de perder esse único elétron. O oxigênio ele tem 8, distribuído em 2 camadas de valência, né? 2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na segunda camada. Aí voltamos para a regra do octeto, que nós colocamos em sala de aula. Todo átomo quer ser um primo rico, que é nossos primos ricos que temos na tabela periódica são os gases nobres, na última família, na última coluna da tabela periódica. E como nós vimos em sala de aula também, todos os gases nobres, eles têm, dependendo, claro, do período de cada um, a maioria tem 8 elétrons na última camada. Assim como o primo rico do oxigênio. Se vocês forem olhar na mesma linha, o primo rico tem 8 elétrons na última camada. É isso que o oxigênio almeja para a vida dele. Eu só tenho 6, eu preciso de 8. Então ele vai querer mais 2 elétrons. Ele vai tentar roubar de alguém esses 2 elétrons, né? E aí, como ele só tem 6, ele tem a possibilidade de requerer mais 2. Esses 2 tem um de um hidrogênio e outro de outro hidrogênio, que é mais fácil, né? Já que o hidrogênio só tem um. E se ele quiser ficar feliz também, né? Ah, eu tenho só um, mas o meu primo rico, chamado Hélio, ele tem 2. Então, já que eu quero ficar que nem meu primo rico, eu só preciso de mais um. Então, mano, em vez de você me roubar, vamos compartilhar. Então, eles compartilham elétrons, tá? O hidrogênio compartilha esse único elétron que ele tem com o oxigênio e o oxigênio compartilha um elétron que ele tem com o hidrogênio, ok? Aí, por enquanto, o único que está feliz é este hidrogênio, porque ele tem o elétron dele mais o elétron do hidrogênio. Mas aí, chega outro hidrogênio. E aí ele compartilha esse único elétron com o oxigênio e o oxigênio compartilha outro elétron dele com o hidrogênio. Totalizando, se você for contabilizar os elétrons desta molécula, o oxigênio vai ter 8 elétrons na última camada e cada hidrogênio terá 2 elétrons na última camada. Portanto, a molécula da água é dita assim, uma das moléculas mais estáveis do universo, porque todos estão felizes, todos estão no seu mundo das maravilhas, todos são Alice, né? Ok?
Então, como eu sei isso? Pela distribuição eletrônica. É necessário sim você saber a distribuição eletrônica para poder chegar nesse consenso. É uma das perguntas que todo mundo se faz. Como as moléculas são formadas? Porque há necessidade de requisição de elétrons ou doação de elétrons. Tudo bem? Então, sabendo isso aí, você vai saber qual das macromoléculas tem mais estabilidade que outras. Tá bom? Nós estamos começando só com água e nós já sabemos como a água ela é estável.